Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Louvor. Pode sentar. Como é que vocês estão? Aleluia. Deus é bom. Vamos orar? Pode curvar suas cabeças. Pai, te rendo graças, Senhor. Te rendo graças porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. E isso, Pai, não muda com as circunstâncias. E isso não muda com as situações, Pai. Independente das situações, independente das circunstâncias, o Senhor é bom e continua sendo bom e continuará sendo bom, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Espírito Santo, tu tens o domínio, tu tens todo o controle desse lugar, dessa ministração. Espírito Santo, eu me diminuo para que o Senhor venha crescer, para que o Senhor apareça, que não seja visto aqui nada meu, mas somente o Senhor, somente a tua palavra, somente aquilo que o Senhor quer trazer, Pai, para os teus filhos. Te agradeço, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E vamos estar falando, no culto foco, tema sobre crescimento espiritual. Quem aqui quer crescer? Quem gosta aqui de crescimento? Amém, irmãos? Eu creio, eu acredito que todo mundo está buscando, em todas as suas áreas, um crescimento, avançar. Mas tem pessoas também que querem ficar ali onde estão, parados, só vendo as coisas acontecerem. Mas eu creio que não somos nós, nós não fazemos parte disso. Estamos buscando sempre estar crescendo, avançando. E isso é vontade de Deus, isso é desejo de Deus. Amém? E hoje eu vou falar um pouco da ação, da atuação do Espírito Santo, do Espírito na vida do crente. Amém? Gostaria que vocês abrissem lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Gostaria aqui de deixar um abraço para o irmão Segundo, pastor Segundo. Pastor Segundo é uma bênção, irmão. Você pediu, eu mandei. Eu disse a você. Cuidado com o que vocês pedem, amém, irmãos? Que acontecerá. Aleluia. Deus é bom, está na palavra. Pedir e dar-se-vos-á, irmão. Se eu quero manda um abraço para mim, um abraço para o irmão Segundo. Amém, irmão? Brincadeira, irmão. Só para descontrair, irmão Segundo é uma bênção. Graças a Deus a gente tem essa intimidade de poder ter esse relacionamento. Isso é muito saudável, irmão. Isso é muito bom. Amém? Vocês abriram lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Vamos ler, certo? Até o 9. Diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém,
não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, irmãos? Então, isso é muito forte. Quem aqui é nascido de novo? Todos somos nascidos de novo, né? Creio nisso. Se você não é nascido de novo, no final do culto nós vamos conversar, amém? Mas a palavra nos diz isso aqui, que nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós, não podemos pender para a carne, mas pender para as coisas do Espírito. E se pendemos para as coisas da carne, estamos constituindo inimizade contra Deus. Porque pender para as coisas da carne, certo? Não agrada a Deus. Nós, a palavra diz, né, que nós somos um espírito, temos um corpo, né, e possuímos uma alma. Acho que todos aqui já ouviram falar sobre isso. Que nós somos seres espirituais, mas temos uma carne que não se converteu. O nosso espírito foi recriado novamente em Cristo Jesus pela obra que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, e pela fé, por crermos nisso, o nosso espírito foi recriado. Mas, porém, a nossa carne ainda não. A nossa carne ainda está passando por um processo de salvação, assim como a nossa mente. E temos que ter essa consciência que a carne ainda está ali. E situações vão se levantar, coisas vão acontecer, que se não buscarmos colocar a carne no seu devido lugar, ela vai querer se levantar e vai querer se levantar com uma voz alta, vai querer se levantar com força, vai querer se levantar determinando o que você tem que fazer, o que você tem que dizer. Ou então que atitude tomar. Mas se você não tiver um entendimento de que você é espírito, que o seu eu verdadeiro é o seu espírito e não esse corpo, e não essa carne, esse exterior, você pode acabar tomando decisões e fazendo coisas que não vão agradar a Deus. Amém, irmãos? Como a palavra diz aqui. E continuando aqui, no versículo 10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia, glória a Deus. Vocês entendem isso? Vocês entenderam isso? Verdadeiramente vocês entenderam isso? A palavra que está nos dizendo, está nos garantindo que o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em nós, ele está em nós. E assim como ele ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Aleluia! Irmãos, e isso vai acontecer, e quando isso vai acontecer? Quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus, na glorificação do nosso corpo. O Espírito Santo vai glorificar o nosso corpo. Mas até lá, cabe a nós estarmos buscando melhorar a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa alma e o nosso espírito também. Por isso que é necessário crescimento espiritual, que é o que estamos buscando aqui. Não podemos ficar numa mesmice ou levando a vida de qualquer jeito sem atentar para as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais é que vão determinar, irmãos, nossa vida. Está acontecendo muitas coisas, eu não sei se vocês acompanham, mas muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual, no reino espiritual. Essas tragédias não são coisas naturais somente, irmãos. Não podemos achar que essas tragédias, essas mortes, tudo isso que vem acontecendo, certo? Não vou estar falando aqui, me referindo, até por conta da transmissão,
certo? Mas temos que ter o discernimento que o mundo espiritual está agindo pesado. E nós também, como seres espirituais, não podemos deixar essas coisas passar batido, negligenciar essas coisas, agir como se nada tivesse acontecendo, ou agir somente aqui num foco, num grupo, agindo como se só isso daqui existisse. Não. Nós somos seres espirituais que estamos devotando a nossa vida para a vontade do Senhor, irmãos. Temos que ter essa consciência, temos que ter essa responsabilidade, se é que eu posso dizer assim, de ter um entendimento espiritual e buscar esse entendimento espiritual, irmãos. Aleluia. O homem, né, se assim eu posso dizer, ele pode ser dividido em 3 tipos. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal é aquele que não é nascido de novo. Ele não entende as coisas do Senhor. Por quê? Porque ele não é nascido de Deus. Ele não é nascido do Espírito. As coisas do Espírito são discernidas somente através do Espírito. Então, se o homem não é nascido de novo, ele não tem como discernir as coisas de Deus. Por isso que muitas pessoas nós vemos aí que estão vivendo alheios às coisas de Deus, às coisas que estão acontecendo. O fim está próximo, os sinais estão aparecendo e as pessoas continuam dizendo: não, isso aí acontece desde a época da minha avó. Isso aí acontece desde não sei quantos tempos. E acontece porque a palavra diz que acontece desde o tempo dos apóstolos. Os apóstolos estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. E eles criam que eles iriam ver, iriam participar do arrebatamento da igreja. Mas as pessoas não sabem, não têm um entendimento espiritual e começam a falar, começam a dizer: não, isso aí é conversa, isso aí é conversa. Mas nós que somos espirituais, irmãos, não podemos ser pegos desprevenidos. O homem espiritual, ele cogita das coisas de Deus, ele está atento para as coisas de Deus. Aleluia! E como vamos fazer isso? Buscando cada vez mais e mais intimidade com o Senhor. Buscando cada vez mais e mais estar ali conectado com o que a palavra nos diz. Buscando o Senhor a todo tempo. Nós temos que estar, irmãos, alerta. Buscando o Senhor. Não podemos negligenciar isso, irmãos. Aleluia. Gostaria que vocês abrissem lá em Gálatas capítulo 5. Aleluia. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão
o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém, irmãos? Então, a palavra aqui é clara, que nós devemos andar no Espírito. E as obras do Espírito são conhecidas e as obras da carne também são conhecidas. E a Bíblia, a palavra traz aqui uma lista de várias situações, de vários comportamentos que são tidos como obra da carne. E quem vai impedir também de você estar cometendo isso é o quanto que você está fortalecendo o seu espírito. Irmãos, hoje eu posso dizer que o meu dia hoje foi puxado. Foi, não vou usar a palavra tribulado, mas foi levante por cima de levante. Foi estresse. E a gente vê que desde a hora que a gente sai de casa, que pega um carro, que você entra nesse trânsito aqui de Mossoró, misericórdia, pelo amor de Deus, Satanás se levanta assim de todos os lados para querer roubar a sua paz. Aí vem uns enviados do cão assim que sabe que, meu Deus, e você quer a carne? Mas o seu espírito é quem te comanda, é quem te controla. Não é a tua carne. Irmãos, é muito fácil perder a cabeça. É muito fácil você destruir algo. Às vezes eu paro assim, eu disse, cara, quanto é fácil você cometer uma desgraça, seja qual for. É muito fácil. É muito fácil. Você fazer algo ruim, algo mal, é a coisa mais fácil do mundo. Mas você construir algo, você alicerçar algo, você fazer algo crescer, você tem que colocar ali um esforço, você tem que colocar ali suor, você tem que colocar sangue, você tem que colocar lágrimas. E isso daí requer tempo, requer esforço. E isso é a construção da nossa vida no Espírito. Não vai ser fácil e não vai ser da noite para o dia, não. Vai ser ali, dia após dia, buscando, estudando, lendo a palavra, lendo livros. De madrugada perdendo noite de sono. Ouvindo o que o Espírito Santo está falando a você e você perdendo a noite de sono para orar pelos seus liderados, para orar por aqueles que estão debaixo de sua direção aqui para quem é líder. Nós trabalhamos aqui no Ministério com Liderança. Então, eu acredito que muitos aqui são líderes e tem pessoas abaixo de vocês. E a gente não pode, irmãos, viver como se não existisse pessoas que dependessem de nós. Viver como se nós não tivéssemos uma responsabilidade para com o Senhor de sermos cobrados e achar que não vamos ser cobrados. Nós temos que ter no nosso próprio entendimento, no nosso espírito, e não vivemos mais para nós mesmos. E tudo isso daí, todas essas decisões vão nos levar a estarmos crescendo espiritualmente. Para que no momento de aflição, no momento de angústia, termos a calma necessária, o equilíbrio necessário para agirmos de acordo com o que o Senhor quer que venhamos a agir. Você acha que Jesus também não passou por situações difíceis? É lógico que passou. Meu Deus, todos nós sabemos o quão perseguido ele foi. E ele nos alertou disso, de que seríamos perseguidos. Ele nos alertou que nós iríamos nos relacionar com pessoas difíceis. Eu até ministrei sobre isso ontem, no Compartilhando a Palavra. E muitas pessoas que estão ao nosso redor são difíceis. Mas essas pessoas também são necessárias para nos ajudar a crescermos também espiritualmente. São com essas pessoas difíceis que vamos ali estar colocando em prática o amor do Senhor, o amor que já foi liberado nas nossas vidas. A palavra diz que é muito fácil a gente amar a quem nos ama, é muito fácil. Mas amar aos nossos inimigos, aí sim estamos agindo de acordo com a vontade do Senhor. E não existem exceções, irmãos. Não existem exceções. A gente quer colocar exceções na palavra, ou na vida, ou na nossa vida cristã. E não existem exceções para a nossa vida cristã quando nós estamos tratando de outras vidas, de relacionamentos, de ser Cristo para as pessoas.
Nós temos que ser Cristo para as pessoas. Mas se não estamos buscando amadurecer espiritualmente, nós não vamos ser Cristo para as pessoas. Eu vou ser simplesmente eu, Ives. Você nem o pastor Ives, você é Ives. Se eu não buscar o meu crescimento espiritual, se eu não buscar estar querendo ser Cristo aqui na terra para as pessoas, de nada adianta, irmãos. O próprio Jesus, ele diz que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome, não operamos milagres em teu nome. E ele vai dizer: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Não sei nem quem você é. E essa pessoa estava achando que estava levando uma vida cristã. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Aleluia! Glória a Deus. Alguém poderia dar uma corrida aí? Aleluia! É forte, irmãos. O Senhor nos chama, irmãos, para demonstrarmos e agirmos com o tipo de amor que Ele tem. E esse amor, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que homens naturais não sabem, não entendem, não conhecem. Mas todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, esse tipo de amor foi derramado em nossos corações. E perante ao Senhor, não podemos dizer que não sabíamos, que não poderíamos agir, que sofremos, que pessoas nos magoaram, nos machucaram e blá, 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 blá. Não! Porque esse amor, Ele derramou. Como você vai chegar perante Deus? Como você vai questionar a Deus que não pode amar o seu irmão, que você não pode amar o seu irmão, se Deus diz: ei, meu querido, eu derramei. Eu não gotejei, eu derramei em você. Eu derramei. Você está me dizendo o quê? Que eu menti? Você está me chamando de mentiroso? Eu derramei. E você está me dizendo que você não pode amar ao teu irmão? Isso não era nada do que eu ia ministrar, irmãos. Não estou nem com esboço aqui. O esboço está aqui. Aleluia. Continuando, Gálatas 5. Versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Estamos vivendo, como eu falei, em tempos que o domínio próprio está lá embaixo. Ou nem existe. Ou o sangue que corre nas nossas veias está falando mais alto. A palavra diz que a língua, um órgão pequeno, ela é capaz de controlar e determinar toda uma vida comparado ao leme de um navio. Um pequeno objeto que controla todo um navio gigantesco. E nós a controlamos. E nós a devemos controlar. Não é o que queremos dizer, mas o que o Espírito Santo
quer que venhamos a dizer. As pessoas não precisam de nossas opiniões. As pessoas não precisam da sua opinião, do que eu acho, do que vocês acham. As pessoas precisam do que o Espírito Santo quer que venhamos a falar para elas. Temos que ter esse discernimento que estamos aqui para ser instrumentos do Senhor, para que sejamos instrumentos do Espírito Santo, para que a nossa voz seja a voz do Espírito Santo. É lógico que somos, sim, referência, as pessoas também nos olham para as nossas vidas, damos testemunho do Senhor. Mas temos que entender que precisamos diminuir para que o Senhor possa crescer cada vez mais e mais. E justamente isso, para que não possam olhar para a gente e ver a nós mesmos. Não quero, irmãos, que as pessoas olhem para mim e me vejam. Não quero. Quero que as pessoas olhem para mim e dizem, ali está um homem de Deus. Ali está um servo do Senhor. Devemos sim buscar isso, irmãos. Todos nós, não só a equipe de liderança, não só a equipe pastoral, não só a equipe de ministros, mas todos nós, crentes cristãos, somos referência para alguém, somos sim. E para essa pessoa a qual somos referência, temos sim o dever de ser Cristo para elas. Se você tem o seu filho somente como referencial, você tem que ser Cristo para o seu filho. O seu filho tem que conhecer a Cristo por meio da sua vida. E não o menino crescer e não querer saber de Cristo, da igreja, por que você fez isso com ele. Não porque você fez ele não gostar de Cristo. Por quê? Porque pisaram no seu calo e você senta a ripa nos irmãos da igreja. Deus me controla, Pai. Aleluia. Isso é sério, irmãos. Ai. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Como eu falei, nós vamos lidar com pessoas que por conta da sua falta de maturidade vai estar sim nos esticando. Vai estar sim nos ajudando a crescer, a desenvolver paciência, a desenvolver fé, a desenvolver domínio próprio. Mas temos que ter um entendimento que não podemos abandonar a obra do Senhor por conta de pessoas, amém? Mas que devemos viver a vida cristã por conta de pessoas. É tudo por conta de pessoas, irmãos. Estamos aqui por conta de vidas de pessoas. Nada disso aqui tem sentido se não for para alcançar mais pessoas. Nada disso aqui tem sentido, isso daqui se tornar o ser, e não é, entendam. Mas em muitos lugares está se tornando clubes sociais. A igreja não é um clube social. Nós não estamos aqui somente para trocar figurinhas, não, estamos aqui para alcançar pessoas, para sair dessas quatro paredes e buscar os perdidos mesmo. É por amor de pessoas. Tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês, que é de Kent Keith. É o chamado Os Mandamentos Paradoxais. Isso aqui está no livro. Está no livro de Tony Cook, Qualificados. Recomendo vocês lerem a todos. Eu li ontem e gostaria de ler novamente hoje aqui. Diz o seguinte: pessoas são irracionais, ilógicas e autocentradas. De qualquer maneira, ame-as. Se você fizer o bem, pessoas podem acusá-lo de ter segundas intenções egoístas. De qualquer maneira, faça o bem.
Se você é bem-sucedido, você ganhará amigos falsos e inimigos verdadeiros. De qualquer maneira, seja bem-sucedido. O bem que você faz hoje será esquecido amanhã. De qualquer maneira, faça o bem. Honestidade e franqueza o tornam vulnerável. De qualquer maneira, seja honesto e franco. Os maiores homens e mulheres com as maiores ideias podem ser derrubados pelos menores homens e mulheres com as menores mentes. De qualquer maneira, pense grande. Pessoas gostam dos mais fracos, mas só apostam nos mais fortes. Isso aqui é interessante. Todo mundo quer ajudar quem é mais fraco, mas na hora de escolher, escolhe os mais fortes. Se é para apostar em alguém, vai apostar nos mais fortes. Mas todo mundo se compadece dos mais fracos. Mas não é por isso que nós devemos buscar ser os mais fracos. Devemos buscar sermos os mais fortes, amém? E lutar também pelos mais fracos. O que você investe anos construindo pode ser derrubado da noite para o dia. De qualquer maneira, construa. As pessoas realmente precisam de ajuda, mas podem atacá-lo se você ajudá-las. De qualquer maneira, ajude. Dê ao mundo o melhor que você tem, e você será chutado nos dentes. De qualquer maneira, dê ao mundo o que você tem de melhor. É forte, irmãos. E muitas vezes estamos ajudando pessoas e queremos achar que vamos ser bem recompensados ou que aquelas pessoas a qual estamos ajudando vai nos recompensar. E se nós cairmos na armadilha de achar que são as pessoas que nos recompensam, vamos correr um grande risco de levar uma rasteira e até abandonar a fé. Estamos aqui única e exclusivamente por conta do Senhor Jesus. Ele é o consumador da nossa fé. É tudo por Ele, é por meio dEle, é por causa dEle. As vidas que estamos buscando é por conta e causa do Senhor Jesus. Nós não temos a capacidade de salvar ninguém, mas o Senhor Jesus sim. E por isso, vamos atrás de vidas. Por isso, buscamos as vidas. Esse é o nosso objetivo aqui. Buscar reconciliar vida com as pessoas. Vida para as pessoas, das pessoas com Cristo. Crescendo e avançando espiritualmente. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. Amém? Já estou encerrando. Aleluia. Deus é bom, Pai. Aleluia. Alguém aqui que ouviu essa palavra, ou que o Senhor já tem falado no seu coração, tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O Senhor já fala no seu coração, ou até no seu coração mesmo, você já tem esse entendimento que precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Alguém tem esse desejo? Levanta a tua mão, vamos orar. Ou se há alguém aqui que deseja voltar para os caminhos do Senhor, que por circunstâncias da vida se afastou dos caminhos do Senhor, mas sabe que não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Levanta a tua mão, vamos orar por você, se alguém tem esse desejo. Todos salvos. Aleluia. Alguém aqui está sentindo sintomas de enfermidade, alguma dor, e deseja oração por cura? Levanta a tua mão, vamos orar por você. Todos sarados, todos curados. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Obrigado. Curva sua cabeça.
Fala com o Senhor diretamente. Faz a tua própria oração. Faz a tua própria oração para o Senhor. Ora ao Senhor aquilo que na sua vida pode melhorar, pode crescer, pode avançar, pode expandir. Pede ao Senhor revelação disso. Que o Senhor abra os teus olhos, para que você possa estar crescendo espiritualmente, amadurecendo. Pai, te rendo graças, Senhor. Te rendo graças porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor é bom. Louvado seja o Senhor, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Senhor, habita em nós. A palavra diz que o Senhor nos fará lembrar de toda a palavra, daquilo que o Senhor Jesus fez. O Senhor é o nosso penhor, é o selo. Estamos selados através de Ti. Oh, o Senhor em nós, Espírito Santo, é a garantia, é a nossa garantia de um reencontro glorioso com o Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, a palavra diz que não devemos entristecê-lo, Senhor. Que venhamos a crescer, a amadurecer, Espírito Santo, para não estar te entristecendo com ações, com palavras, com atitudes, para que não venhamos a estar te entristecendo, porque o nosso espírito não está sendo alimentado, mas estamos alimentando a nossa carne. Que isso não venha acontecer, Pai, na nossa vida. Não quero, Espírito Santo, que venhamos a ser motivos de te entristecer, mas quero sim te dar alegria, Espírito Santo, que venhamos a te alegrar com nossas ações e palavras e atitudes, uma mente renovada na palavra, buscando renovar a nossa mente com a palavra, por meio da palavra, pensando naquilo que é bom, pensando naquilo que é perfeito, pensando naquilo que é de boa fama, ocupando o nosso pensamento com boas coisas, tudo aquilo que tem virtude, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E tudo contrário, tudo diferente disso, aparta de nós. E que venhamos também a nos posicionar contra. Oh, Espírito Santo, sonda os nossos corações, e nos revela. E nos revela, Espírito Santo, aonde devemos melhorar, aonde devemos crescer, aonde devemos colocar tempo ali. Em qual área da nossa vida, em quais devemos manter o estudo, manter o crescimento. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Oh, Espírito Santo, vem sobre tua igreja. Enche esse lugar. Oh, se você ora em línguas, irmãos, ora em línguas. Começa a orar em línguas. Deixa sair de teu interior rios de águas vivas. Oh, rabadacheia cantute, sandayabada cantarabas. Oh, yada cantatare yabadala sheneya cantarabase. Oh, ra cantere balaraya na cantaraye. Oh, yana cantaraye duye. Oh, yana manaye cantarabada shenese.
Reia lenia do dia sune. Ora da bana cheia cantutere badashine. Oh ya. Kanduye tutuye banaye. Oh siniara de kuntoloire abadashi. Oh re canta da badashine yabas. Oh Pai. Oh Pai, consagramos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Oh Pai, consagramos a Ti nossas vidas, Pai. Oh Pai, quebrantamos, Senhor, o nosso coração perante Ti, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Oh Pai, quebrantamos, Pai, o nosso coração, Senhor. Oh Pai. Que não seja achado nada meu, Senhor, em mim. E essa mesma oração eu faço pelos meus irmãos, Pai. Eu declaro, Senhor, uma igreja forte, com pessoas fortes, com pessoas maduras, Pai, com pessoas que são referências de uma vida cristã verdadeira, Pai. Oh, Senhor, clamamos a Ti, Pai. Oh, Deus, o Senhor é bom, Pai. Oh, somente coisas boas vêm de Ti, Pai. Oh, o Senhor é bom, Pai. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, Pai, vem de Ti. Oh, Senhor. Oh, Pai, eu declaro nada fora do lugar, nada faltando. Eu declaro, Senhor, na vida dos meus irmãos, intrepidez. Eu declaro, Pai, uma consciência, Pai, de que o Espírito Santo, Pai, que ressuscitou ao Senhor Jesus dos mortos, é Ele quem habita em nós, é Ele quem vai fazer através de nós, que somos, Pai, vasos para a Tua honra. Oh, que o Senhor é o oleiro, que a vontade é Tua, que a palavra é Tua. Oh, eu declaro canais limpos. Oh, eu declaro canais limpos. Impedimentos. Oh, rabadashana cantarabadashe. Oh, impedimentos que faziam com que você não vivesse uma vida plena no Senhor, caindo por terra agora, em nome de Jesus. Oh, rabadashana cantarabas. Oh, obrigado, Pai. Louvado seja o Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Que essa palavra venha encontrar, Pai, corações férteis, solos férteis, e a dar frutos, Pai, em nome de Jesus. Leva meus irmãos em paz em suas casas, Senhor. Guarda-os, Senhor, de todo o mal. Acampa, Senhor, os Teus anjos ao redor deles, Pai. E eu declaro, Pai, eles não passarão, Pai, por nenhuma violência dessa cidade, por nenhum mal dessa cidade. O mal que tentar se levantar irá cair por terra antes de acontecer, em nome de Jesus. Livramento, Senhor, que eles nem saberão. Oh, mas o Senhor é quem nos guarda. Te agradeço, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém.